Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que possa ser um grande ano na sua vida. Eu queria falar com você. Você sabe que nesse canal aqui, um dos assuntos que nós tratamos é sobre a questão dos solteiros. E se você está solteiro, quer ter um relacionamento bacana, só que baseado no quê? Na sabedoria, baseado na vontade de Deus, né, com o coração no lugar, esperando para usufruir, tá? Do que um relacionamento pode nos proporcionar. Então eu quero falar com você, mas antes de nós começarmos essa nossa segunda aula, tá? Essa live aqui de número 2, dá o nome que você quiser dar. Eu quero que você já curta, tá? Curte aí para nós, dá uma força, compartilha com um solteiro. Eu conheço meu primo, meu amigo, meu irmão que é solteiro, já compartilha com ele o vídeo que eu tenho certeza que vai ajudar bastante. Se você ainda não assistiu, temos muitos shorts por aí, reels, tá? Todas as plataformas aí, muito conteúdo que vai te ajudar. Deixa o seu comentário, qualquer dúvida, e vamos lá para a nossa aula. Observações sobre julgo desigual. Então, na última aula, nós tratamos de algumas perguntas que é necessário que o solteiro faça. Eu vou deixar aqui no card aqui a nossa última aula, nossa aula anterior. E hoje nós vamos falar um pouquinho de julgo desigual. O que a Bíblia fala. Lembrando aqui que eu vou deixar aqui na descrição quais foram as bases que nós utilizamos, as bases teóricas, né, que nós utilizamos para trazer este conteúdo para você, tá? O livro que nós utilizamos para trazer como base, né? E nós vamos deixar o link aqui, caso você queira adquirir, para aprofundar os seus conhecimentos, tá bom? Então vamos lá. Observações sobre julgo desigual. Então vamos falar de 5 observações. Olha lá, em 2 Coríntios 6, 14 a 18, Paulo dá o quê? Paulo ele traz uma instrução muito, muito importante sobre relacionamento. Então, olha que interessante, para você ver o quanto que relacionamento ele já é algo que nos afeta, que a Bíblia ela traz vários e vários direcionamentos com respeito ao relacionamento. Se nós formos anteceder, né, ao Gênesis, lá Deus criou todas as coisas perfeitas, inclusive o homem. Mas tem uma passagem interessante que quando ele olha o homem, viu que não era bom estar só. Por quê? Porque Deus tem algo muito especial para a família. A família é um projeto divino, um projeto de Deus. E Deus quer que você, que está me assistindo, tenha, construa uma família bacana. Talvez você pense assim, mas eu venho de uma família super problemática, o casamento dos meus pais não deram certo, eles brigavam muito. Talvez você fale assim, eu nunca tive uma referência de casamento. Como eu vou querer aquilo que deu errado para as pessoas que estavam perto de mim, próximas de mim, como meu pai e minha mãe? A questão é que você não precisa ter o mesmo destino, os mesmos resultados que o seu pai e que a sua mãe. É por isso que nós estamos trazendo aqui o quê? Um treinamento. Nós fazemos vídeo treinando as pessoas, nós fazemos conteúdo para ajudar as pessoas a se preparar para ter um relacionamento saudável, tá? E relacionamento de sucesso é aquele relacionamento que vai até que a morte o separe. Isso é um relacionamento de sucesso, tá? Então, talvez você pense, mas e aqueles relacionamentos que tiveram filhos e separaram? Filho é uma bênção. Agora, a gente não pode encobrir que separou é porque tinha alguma coisa errada. Então tem gente que separa por causa de uma traição. Dá pra falar que, eu casei 10 anos e a gente separou porque alguém traiu. Como que esse casamento teve sucesso? Esse casamento durou 10 anos, mas ele acabou e por um insucesso. A pessoa não teve sucesso para gerir suas emoções e traiu. Então, casamento de sucesso é aquele que vai até que a morte o separe. Então eu preciso tomar como base um ponto final. E o ponto final é esse. E Paulo, sabendo disso, traz instruções. E nós vamos ler aqui 2 Coríntios. Olha a instrução que Paulo dá, tá? Você pode aí pegar a sua Bíblia, abrir aqui, ó, em 2 Coríntios 6, 14 a 18, que está lá. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Por quê? Que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial?
Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós, então você vê que o texto aí ele traz paralelo, né, que não se conectam. Porque vós sois o templo do Deus vivo. Ele está dizendo que nós somos o templo do Deus vivo. Como Deus disse, olha o que Deus diz: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. Por isso saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então vamos lá, agora vamos trazer esse texto, não por um contexto histórico, mas vamos tentar aplicá-lo nos nossos relacionamentos, tá? Na nossa vida de solteiro, para que nós possamos treinar para ter um relacionamento saudável. Vamos lá? Primeira coisa que a gente precisa entender: não vos ponhais em julgo desigual. Então você pode ver a imagem que tem aí dois bois, tá? Os bois aí eram utilizados muito para puxar carro, né? O famoso carro de boi. E eles são ligados por um jugo, né? Você vai ver que é um objeto de madeira, e eles ligavam dois bois, para que nenhum boi pudesse sair cada um para o seu lado. Então é isso que ele quer dizer. Não coloca um jugo, não coloca um peso, esse jugo sobre os dois bois, desigual. Por quê? Porque se for desigual, cada animal andaria para o seu lado. E aí você não formaria ali o famoso carro de boi. Então a ideia por trás, né, quando Paulo observou, foi isso. Se você vai colocar um jugo, uma ligadura, né, esse objeto é de madeira, sobre animais diferentes, você não vai ter o resultado desejado. Mas vamos lá, vamos caminhar um pouquinho mais. Vacas e cavalos não podem puxar carroças no mesmo jugo, né, que é esse objeto aí de madeira que a gente viu, por causa de suas naturezas diferentes. Um correrá para um lado e o outro correrá lentamente para o outro lado. Então o que ele está dizendo? Se você quer caminhar, tá, de uma forma correta, esses animais eles precisam ter a mesma natureza. Porque se você colocar um jugo, se você ligar através daquele objeto lá que Paulo ele olhou e ele fez uma comparação. Se você fizer ligar dois animais que tenham a natureza diferente, como o exemplo que eu dei aqui, uma vaca, né, um boi e um cavalo, eles são diferentes. E não adianta querer ligá-los. Não vai alcançar o resultado proposto. Eles não irão chegar até o objetivo final por causa da natureza diferente. Provavelmente um correrá mais rápido, o outro correrá lentamente, um vai querer puxar o outro para um lado, o outro para o outro lado. Então, basicamente, a ideia aqui é o seguinte: para que o carro de boi consiga se movimentar de uma forma correta, organizada até o seu objetivo, precisa se colocar dois animais com a mesma natureza. Então, essa é a ideia que Paulo tinha, que Paulo teve, quando escreveu ali a sua carta trazendo o quê? Que é importante que dentro de um relacionamento, vamos trazer aqui para o relacionamento, você tenha pessoas com a mesma natureza. Essa é a sacada. Essa é a ideia aqui que a gente quer trazer nessa aula. Porque se você colocar duas pessoas com a natureza diferente dentro de um relacionamento, elas, cada um vai puxar para um lado, cada um vai caminhar para o outro lado. E a proposta bíblica para o relacionamento é que o casal se torne uma só carne. Entendeu? Não é que se torne uma só pessoa, porque são duas pessoas diferentes, com pensamento diferente, né, com motivações diferentes, porém com a mesma natureza. Aí os dois conseguem se tornar uma só carne. E isso, esse moldar, ele acontece dentro do casamento. Ele inicia-se lá no namoro. Então você que está solteiro, entenda isso. Ele inicia-se no namoro, mas ele adentra para o casamento. Como é complicado você ter duas pessoas de naturezas diferentes dentro do casamento. Então muitas vezes você talvez fala assim: poxa, já namorei tantas vezes e nunca consigo prosperar nos meus relacionamentos, nunca consigo casar, ou se eu caso eu separo, a coisa não consegue ir até que a morte eu separe, porque talvez você está buscando no outro uma estética, algo externo, algo que vai perder a sua qualidade com o passar do tempo. Tá? Então a estética de 20 anos atrás minha não é a mesma que eu tenho hoje. Tá? Hoje eu estou com 36 anos, não é a mesma. Quando eu tinha meus 16, 15, 16 anos, a minha fisionomia, o meu corpo, o meu rosto era outro, tá bom?
Então, o julgo desigual é duas pessoas, trazendo para a área do relacionamento, dentro de um relacionamento, mas com natureza diferente. Paulo usa o julgo como uma metáfora para a intimidade entre as pessoas. Não trabalhe, ande, crie filhos e sirva ao Senhor com alguém que não tem Jesus como Senhor. Então o que ele está querendo dizer aqui? Não entre em um relacionamento onde vocês têm natureza diferente, porque aí o julgo será desigual. E como vocês terão intimidade tendo um julgo desigual, sendo pessoas de natureza diferente? Como vocês vão trabalhar junto, andar junto, quer dizer, caminhar para o mesmo sonho, trabalhar para o mesmo sonho, sonhar junto, criar filhos e servir ao Senhor Jesus, sendo que vocês têm natureza diferente. Mas eu casei com eu tô namorando uma pessoa e ela vai aceitar Jesus. Tudo bem, mas olha o risco que você tá gerando para si próprio. E se essa pessoa não se converter? Como que vai ser? Então, muito cuidado quando você vai entrar em um relacionamento. Muito cuidado quando você vai entrar em um relacionamento e este relacionamento ele está sob julgo desigual. Então agora eu quero trazer 5 observações. Tá? A gente falou um pouquinho de julgo, você entendeu aí o que é, como ele era colocado nos animais, como que ele guiava os animais, qual que era o propósito, né? Como que Paulo fez esse link, né? A gente trouxe para do relacionamento para os solteiros. Mas agora vamos falar um pouquinho de 5 observações que nós podemos tirar, tá, desse texto. Lembrando que a aplicação do texto será aí para você que está solteiro, ou que está namorando, que está no relacionamento. Então vamos lá. Primeira coisa, não se prenda. Não se prenda. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Basicamente não se prenda. Isso pode ter um custo muito alto, muito doído. Outras pessoas podem se machucar simplesmente porque você tomou uma decisão equivocada. Se prendeu a uma pessoa que você não deveria ter se prendido. E aí você se prende de forma emocional, né, sentimental, mental. Você se prende financeiramente, que vocês constroem a vida junto, compram coisas junto. Então, muito cuidado. Não vos prendais a pessoas que tenham julgo, pensamento, fé, coração, atitude que não se assemelha, que não se condiz com aquilo que você é. Muito cuidado. A chance de um relacionamento que está sobre julgo desigual dar certo é muito difícil. É muito difícil. Então, eu não vou prender muito, porque eu já falei um pouquinho sobre isso. Então, não se prenda. Não se prenda. Então, muitas vezes tem pessoas que estão com a vida presa. Coração, mente, né, família. Às vezes a pessoa não sai, entrou em um casamento com julgo desigual e a pessoa, não sei se você já viu isso, fala assim, eu não posso deixar o meu marido ou a minha esposa por causa dos meus filhos. Quer dizer, meu casamento tá horrível e eu não vou separar, beleza. Mas a motivação é o quê? É os filhos. Então o que significa isso? É um casamento que precisa que Jesus entre lá e transforme a natureza de ambos, ok? Mas e um relacionamento? Hoje eu sou casado. Talvez você está casado me assistindo e fala assim, eu sou casado e nós somos de natureza extremamente diferente. Aí, meu irmão, é só Jesus, tá? É oração, é consagração, é busca, é pedir a Deus para trazer uma solução aí para sua questão. 2. Em segundo lugar, ele perguntou: que sociedade tem a justiça com a injustiça? Ou seja, não há possibilidade deles cooperarem. Por quê? Porque um é justo, o outro é injusto. Ele está dizendo aqui, para que esse relacionamento baseado em uma pessoa justa ou injusta, alguém vai ter que ceder. Alguém vai ter que ceder. Ou o justo vai ter que ceder ao injusto, ou o injusto precisa se converter e tornar uma pessoa mais justa. E essa justiça, ela pode ser em vários âmbitos. Ela pode ser uma justiça na área financeira, o empresário ser uma pessoa correta. Ela pode ser na área sentimental, você se entregar pelo outro. Ela pode ser na criação de filhos, você corrigir os seus filhos. Correção, mudança de direção, ajudar os seus filhos de uma forma sadia. Então tudo isso implica em vocês cooperarem um com o outro.
É muito complicado uma pessoa que tem as suas bases familiares firmadas na palavra está dentro de um relacionamento onde a outra pessoa não teve essas bases, esses fundamentos na sua família de origem. É muito complicado. Então, se eu pudesse falar alguma coisa aqui para você, você que está solteiro agora, invista, antes de entrar no relacionamento, em saber se aquela pessoa ela tem a mesma natureza que a sua. Ela vai caminhar para o mesmo lado. Se vocês dois têm a possibilidade de cooperarem, caminharem junto, baseado em uma justiça, baseado na palavra. Se não tem, muito cuidado. 3. Que comunicação existe entre luz e trevas? Ele está falando de opostos. Como que eu vou conversar? Como que eu vou dialogar? Como que eu vou trocar ideia com uma pessoa que está vivendo em trevas? Olha o que ele fala. A Bíblia diz assim, somos filhos da luz, não podemos ter comunhão com os filhos das trevas. Comportamentos e filosofias, olha só. Comportamentos e filosofias e valores são diferentes. Se ela ou ele, né, a pessoa com quem você vai se relacionar, não for lavada pelo sangue de Cristo, essa pessoa não faz parte da família de Deus. Não pode ter um relacionamento mais próximo com ela. Vamos por partes. Somos filhos da luz. Primeira coisa, você é filho da luz? A Bíblia diz que e todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, a primeira coisa, para você ser filho de Deus, para você ser filho da luz, você precisa aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Se você ainda não fez, faça agora. Fala do fundo do seu coração. Eu te aceito, Jesus, como único e suficiente Salvador da minha vida. Primeira coisa é essa. Segunda coisa, não pode ter comunhão. Você não pode coabitar, você não pode trocar, você não pode se unir, se você é da luz, com alguém que está nas trevas. Porque a primeira atitude que acontece quando eu toco aqui no meu interruptor, a luz acende e as trevas ela se dissipa, ela vai embora. Então você não pode ter algo em comum com quem está nas trevas. Porque das duas, uma. Ou essa pessoa vem para a luz, ou você vai perder a sua luz. Comportamentos e filosofias e valores são diferentes. Filhos das trevas e filhos da luz têm comportamento diferente. Tem filosofia diferente. A sua filosofia é uma filosofia cristã, bíblica. Ela é baseada nos ensinamentos de Cristo. A dessa pessoa não. Valores, os seus valores são valores cristãos. Os seus valores são os valores baseados no que Cristo falou. Na morte e na ressurreição de Cristo. No fato dele ser o Deus ressurreto. No fato dele ser Deus. Jesus é Deus. E hoje o Espírito Santo habita dentro de você. E isso não acontece na vida de quem está mergulhado em trevas. Não acontece. E como pode ter comunhão entre vocês dois? Outra coisa. Se essa pessoa não for lavada pelo sangue de Cristo, ela não faz parte da família de Deus, que é o que eu já falei. E ela não pode ter relacionamento físico, íntimo, sentimental, de sonhos e planos com você. Não pode ter. Por quê? Porque cada um vai puxar para um lado. Você vai puxar para o lado baseado no que Cristo falou. Você ouve a voz do Espírito Santo. Essa pessoa não. 4. Ou qual é a união entre crentes, aquele que crê, e os incrédulos, os que não acreditam? Fomos comprados por um alto preço e não pode haver unidade entre santuário de Deus e os ídolos. Olha só, primeira coisa, fomos comprados por um alto preço. Você precisa valorizar o sacrifício que Deus fez por você na cruz. E agora eu quero falar especificamente com os solteiros e com os que estão namorando, porque quem está namorando ainda dá tempo, tá? Namoro não é casamento, você pode terminar. Fomos comprados por um alto preço, o que Jesus fez por mim e por você na cruz, para que você possa tomar boas decisões, ser uma pessoa sábia e ter uma família abençoada. Esse preço foi muito alto, valoriza. Não pode haver unidade. A Bíblia diz que a ideia do casal é que ele se torne um. Como vocês podem se tornar um? Se a pessoa com quem você está apaixonado, se a pessoa com quem você quer se relacionar, se a pessoa com quem você está namorando hoje, ela não compartilha
da mesma, até que a gente falou antes, dos mesmos ensinamentos de Cristo. Como que isso pode dar certo? Como que você vai estar valorizando o que Cristo fez por você na cruz? Se você não entender que não há unidade, é impossível vocês serem um. E tem gente hoje que está em um casamento, onde a pessoa é filho da luz, está casado com uma pessoa que não é, e ela não consegue unidade no seu casamento. Aí, meu irmão, quando você é solteiro, você tem a oportunidade de fazer essa escolha. Quando você está namorando, você tem a oportunidade de fazer essa escolha. Mas depois que você casou, é só Cristo para mudar isso. É só Jesus para trabalhar na vida do outro. Então, agora que as coisas estão na sua mão, que você tem a oportunidade de escolher um relacionamento, escolha um relacionamento que foge do jugo desigual. Um relacionamento baseado no quê? Em pessoas que têm o Espírito Santo dentro delas. Eu não estou falando de pessoas que vão na igreja, meu querido. Eu não estou falando de pessoas que frequentam a igreja. Eu estou falando de pessoas que têm o Espírito Santo habitando dentro dela. Você precisa buscar, ok, tem todo o impulso, você tem que buscar uma pessoa que você realmente queira ter um relacionamento físico, gostei, quero beijar, né? Quero ter filhos ao lado dessa pessoa, show de bola. Mas você precisa olhar como essa pessoa é por dentro. Como essa pessoa é por dentro. Porque depois que vocês tiverem relação, o que vai sobrar do seu lado é uma pessoa para você conversar, para você ter tempo, para você viajar, para você criar filhos, para você discutir questão financeira, para você pagar a conta junto. Isso é vida de casal. Isso é casamento. Não é ficar fazendo amor 24 horas por dia. Isso não existe. Então você precisa se preocupar 10% com toda a questão estética exterior, que tem que chamar atenção, tem que, né? Tem jeito, você tem que querer. Mas tem outros 90%, porque é isso que é o 90% do tempo, é você conviver com uma pessoa. E não tem nada mais legal do que vocês serem um. Lembrando, você é santuário de Deus. O Espírito Santo habita dentro de você. 5. Que harmonia pode haver entre Cristo e os ímpios? Aqui Paulo fala não apenas de um incrédulo, mas de alguém que está inteiramente nas mãos do diabo. Olha que forte isso. Que harmonia. Tem gente hoje que vive o inferno dentro de casa. O inferno no seu namoro. Um inferno nos seus relacionamentos. Um inferno porque não soube criar um ambiente espiritual dentro de casa. Porque não soube gerar uma harmonia. E essa harmonia ela não existe entre filhos da luz, os filhos de Deus, os filhos de Cristo, com as pessoas que estão inteiramente nas mãos do diabo. Não pode haver, meu irmão. Por favor, seja sábio, estude mais, se prepare mais para você aprender a fazer escolhas baseadas na sabedoria. Eu lembro que quando eu me abri para me relacionar, eu falei, agora eu estou pronto para ter um relacionamento e este relacionamento para chegar a um casamento. Então, eu não queria mais namorar, ficar, falei, nada disso. Meu próximo relacionamento, eu quero que ele tenha um início, um meio e o fim dele seja no altar. Era isso que eu queria. Estava cansado de namorico. Não, falei, não, agora eu quero uma coisa que tenha um final. Eu comece sabendo aonde que eu quero ir. E foi isso que eu fiz. A primeira coisa que eu busquei é o quê? Uma pessoa que ela estava na mão de Jesus. Foi isso que eu busquei. Mas uma pessoa que tinha Cristo dentro dela, que refletia, que olhava para aquela menina e falava assim, cara, se eu for crente, igual aquela menina, olha, tô bem. Era isso que eu buscava. Eu queria uma pessoa que fosse mais crente que eu, mas muito mais crente que eu. Era isso que eu queria. E também busquei que ela fosse bonita, que ela me atraísse, que eu quisesse ter filho. Tudo isso estava no pacote. Mas para mim, a prioridade número 1 é que ela fosse uma pessoa que eu queria ser como ela. Que eu tivesse admiração de como ela tratava os pais, de como ela tratava a si mesma, de como ela tratava os outros, de como o Espírito Santo trabalhava na vida dela. Tudo isso eu observei. Por quê? Porque o tempo do namoro é para observar isso. É para observar isso. Ficamos muito empolgados em ter relacionamento físico e esquecemos, de pensar. Muito físico e pouco, a cabeça, pensar. Eu quero viver até que a morte o separe com aquela pessoa. Porque quando você estiver no altar e o padre, o pastor, quem fizer ali seu casamento, ele vai te perguntar,
Vai ser até que a morte o separe. Quer dizer, você tem absoluta certeza que você quer viver com aquela pessoa até o dia que ela vai te enterrar? É isso que você quer? Tem certeza? Ó, tem um monte de gente olhando você aqui, ó, as testemunhas. Tem certeza? E ali você precisa ser um homem de verdade. Um homem para dar a sua palavra e honrar a sua palavra. Não menino, mas homem. E você, mulher, não uma garota, mas uma mulher para dar a sua palavra. Porque é isso que a gente faz ali no altar. Muitos jovens não querem se casar. Olha só. Porque não conhecem um casamento harmonioso e uma família feliz. É uma pena, porque o casamento é a primeira instituição de Deus. Como eu falei, talvez a sua referência sobre casamento não tenha sido a melhor, mas isso não muda o fato de que a família ele é um plano de Deus. Então, olha só, se dentro da sua casa você não tem uma referência de casamento que deu certo, busque em uma outra pessoa. Busque em nos pais dos seus amigos. Busque na internet, eu não sei, mas busque um referencial de relacionamento que deu certo, de casamento que deu certo. Então, quando eu me propus a entrar em um relacionamento para chegar no casamento, no período do namoro, eu comecei a buscar o quê? Pessoas para se tornarem referência para mim naquela área. E aqui eu faço um adendo aqui. Busque, se você não encontrar, vai lá no Instagram do pastor Josué Gonçalves. Ele dá ótimas dicas. E você pode se referenciar no casamento dele. Pode se referenciar a uma pessoa. Eu tô casado, vou fazer, né, agora que eu tô postando esse vídeo, 9 anos. Ele já tem muito, muito mais experiência do que eu. Então, busque nessas pessoas a inspiração para você ter um casamento feliz. O casamento não vai mudar. Ele é o plano de Deus. A família é o plano de Deus. No plano e nos princípios de Deus deve ser o relacionamento mais bonito. Olha que coisa incrível. Você acha que Deus tem um casamento ruim para você? Você acha que Deus tem uma coisa ruim para você, um namoro ruim, uma pessoa ruim? Não. Porque tá no cerne, tá nos princípios de quem Deus é. Ele quer ver um casamento feliz e harmonioso. Mas a escolha é sua. Ele não vai escolher por você. Você tem que buscar nele. Porque ele conhece o coração da pessoa com quem você vai se relacionar. Deus quer caminhar, olha que legal, e habitar entre vocês e participar do seu namoro, participar da sua escolha, com quem você vai namorar. Deus quer participar, participar do seu noivado e depois participar do seu casamento. Então Deus não está dizendo para você, ó, escolhe e aí se vira. Deus não está falando isso. Deus está dizendo, ó, vamos escolher junto, eu quero escolher junto com você. Aí você às vezes tira a Deus das escolhas. Você escolhe sozinho o namoro. Você escolhe sozinho se quer noivar. Você escolhe sozinho que quer casar. E chega no casamento, você vira e fala, pô, não dá certo o casamento. Você escolheu tudo sozinho, agora arque com as consequências. Assuma a palavra que você deu lá no altar. Olha que lindo. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Deus te ama. Deus quer que você tenha um casamento lindo. Deus quer que você faça as melhores escolhas. Não quer dizer que a outra pessoa é perfeita, mas quer dizer que Deus está interessado que você tenha uma família fantástica. Deus está interessado. Deus quer, porque Deus te ama. Beleza? Se você gostou, vou pedir mais uma vez. Se você chegou até aqui, eu sei que não é todo mundo que assiste tudo, mas se você chegou até aqui, eu te peço do fundo do coração, curta esse vídeo. Vou deixar aqui embaixo na descrição as nossas redes. Nos siga em outros lugares. E principalmente compartilhe esse vídeo com pessoas que você acha que vai se alimentar desse vídeo, que vai aprender, que vai crescer, que vai amadurecer e que precisa fazer melhores escolhas, tá bom? Quero orar por você. Senhor Deus e Pai, abençoe esse solteiro ou essa pessoa que está em um relacionamento agora, para que ela entenda que o jugo, quando ele é desigual, esse casal ele não consegue criar unidade. Por isso eu te peço, Pai, dê a esse solteiro, essa pessoa que está namorando, sabedoria para fazer as melhores escolhas, para tomar as melhores decisões e para chegar até o altar e poder dizer sim, eu aceito e eu vou até que a morte o separe. Casamento é a coisa mais linda que tem, mas quando o casal consegue se tornar um, como é a proposta bíblica, um em pensamento, em unidade, em coração, na busca do Senhor, e abençoe, Pai, a cada um em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, compartilha, curta, comente, valeu!